Ok, pessoal, professor Rian aqui mais uma vez em contato com os senhores. Um grande prazer, uma grande alegria. Nós vamos dar sequência na aula de hoje à tarde, onde nós explicamos todos esses eventos aqui, né, que vocês estão vendo nesse famigerado slide que eu montei, mas que simplifica e resume muito bem tudo que nós estudamos até o momento, né? E nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Se você conseguir ler pelos slides os exercícios, entender, ótimo, né? Você está até dispensado dessa videoaula. Agora, se teve alguma dificuldade no entendimento, na solução de algum exercício desse material, eu vou tentar orientá-los aqui de alguma forma, né, a facilitar a execução desses exercícios, ok? Até para vocês realizarem uma tarefa semanal, né, mais produtiva, com mais tranquilidade, beleza? Então, eu não vou voltar nesse slide, que é o nosso resumo de toda a teoria que nós acabamos de falar, né, agora há pouco, na nossa aula síncrona. Então, quem não teve oportunidade de estar com a gente lá na aula síncrona, basta o vídeo está no YouTube, quem tem dúvida, quem quer recordar, né, antes de fazer os exercícios, antes de fazer a atividade, basta acessar lá no Siga, já está lá o link disponível da videoaula gravada da nossa aula síncrona, beleza? Vamos lá? Então vem comigo, que agora o meu objetivo é falar dos exercícios, né, propriamente ditos, ok, pessoal? Não deixe de ler todos os slides depois, com calma, com tranquilidade, porque ele vai complementar, né, tudo que a gente falou na nossa aula, ok? Bom, aqui se vale a pena frisar algum detalhe mais com relação à teoria, pessoal. Então, isso aqui foi bem trabalhado na nossa aula síncrona, né? Basicamente, a diferença de potencial ou tensão elétrica é a energia necessária para deslocar uma carga entre dois pontos. Então, acho que isso ficou muito claro na nossa aula, né, um pouco mais cedo. Frisamos bastante a questão do trabalho, né, da energia gasta durante um trabalho pela força elétrica e tudo mais. Podemos avançar, né? Falando de DDP e tudo mais, as equações que estão aqui espalhadas, e eu creio que ficariam muito confusos para vocês entenderem e irem montando todo o quebra-cabeça sozinhos, né, lendo esses slides. Por isso que eu fiz aquele resumão, que ele pega tudo desde o início, né, faz o link entre todos os fenômenos, né, todas as leis, e aí acho que fica mais simples a nossa análise, perfeito? Ok, vamos lá, o primeiro exercício então, meninos, olha só, vamos partir mão na massa, né? Agora é hora de pegar todas aquelas ferramentas, aqui tem um belo resumo das equações que nós vamos utilizar para poder aplicar na solução de exercício, que é o que nos interessa, ok? Vamos lá, uma carga elétrica, vamos ler comigo, uma carga, lembre-se, papel e caneta na mão, sempre lendo o exercício e anotando o que o exercício está te fornecendo, né? Extrair os dados do enunciado é muito importante para começar qualquer exercício de qualquer disciplina. Uma carga elétrica pontiforme Q igual a 1 microcoulomb é transportada do ponto A até o ponto B de um campo elétrico. Beleza. A força elétrica que age em Q realiza um trabalho, olha só, né, trabalho de A para B, de 10 elevado a menos 4 joules. Determine a diferença de potencial elétrico, DTP, né, entre os pontos A e B. Como é que eu vou começar a fazer isso? Né? Não sei nem por onde começar, já dei a dica. Extraia os dados do enunciado. O que ele me deu aqui? A carga que vai ser movimentada, que vai ser transportada de A até B, é uma carga que vale 1 microcoulomb, ou 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Faltou o Czinho do coulomb aqui, tá? Já vou corrigir. E ela realiza um trabalho nesse trajeto, nesse deslocamento, nesse transporte, ela realiza um trabalho de 10 elevado a menos 4 joules. E eu quero saber qual que é a DDP, UAB, né? VAB, quanto que é VA menos VB. Isso eu quero saber nesse trajeto. Quanto que é o potencial no ponto A, quanto que é o potencial no ponto B, que a carga fez um deslocamento, ela realizou um trabalho de ir de A até o ponto B. Se ela saiu de A, foi até B, ela realizou um trabalho, e esse trabalho só é possível, só foi possível porque existe uma DDP ali, existe um potencial em A e existe um potencial em B, não é isso? Então vamos ver. Se a gente voltar aqui, meninos, ó, na nossa tábua aqui de resumo, ele me deu o trabalho, olha só que legal, ele me deu o trabalho, me deu a carga que vai ser transportada e está querendo descobrir quanto que é a diferença de potencial. A diferença de potencial aqui, o AB, ó, nós já sabemos que trabalho, lembra aquela forma simplificada? Qual o trabalho que foi gasto, a energia que foi gasta, o trabalho que foi realizado? É a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Lembra, se a diferença de potencial for nula, o trabalho é nulo. Só existe trabalho se existe diferença de potencial. Então, essa equação aqui cai bem para nós. Olha só que moleza.
Trabalho de A para B é a minha carga Q, VA menos VB. O trabalho eu tenho, que é 10 elevado a menos 4. Tenho também quanto que vale a minha carga, que é 1 microcoulomb, e eu preciso saber, né, a diferença entre o potencial em A e o potencial em B, famosa DDP, entre A e B, não é isso? Então, se eu isolar VAB aqui, ó, VA menos VB, passar aqui dividindo, eu vou ter 10 a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 6, né, uma divisão de potência de 10. Repito a base 10, o menos 6 de baixo vai para cima com o sinal trocado, portanto, vai ficar 10 elevado a mais 6, né? De modo que vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 elevado a mais 6. Se eu somar mais 6 com menos 4, vai dar 10 elevado a mais 2, que nada mais é do que 100 volts. Ou seja, eu consegui, através de uma simples aplicação de fórmula, substituição de valores, né, uma álgebra muito simples, eu consegui chegar no valor de diferença de potencial entre A e B de 100 volts. Tá? Então, já matei minha letra A aqui, que pediu a diferença de potencial entre A e B. Letra B, o potencial elétrico de A, adotando-se B como a referência, 0 volts. Pensa comigo, pessoal. Aqui eu encontrei a DDP, 100 volts. 100 volts é a diferença entre A e B. Quanto que vale A? O potencial elétrico, volts em A. Quanto que vale o potencial elétrico em B? Eu não sei ainda. Eu só sei que a diferença entre eles vale 100 volts, né? Aqui ele falou assim, já quero saber quanto que vale A, o potencial em A, em volts, sabendo que o B é 0, é a minha referência, tá? O ponto B está aterrado, enfim, né? A minha referência está cravada ali em 0 volts. Então, se o VB é 0 volts, olha que moleza, pessoal, VA menos VB, que é 0, vai dar 100. Portanto, o meu VA vai ser os próprios 100 volts. Então, se o meu ponto B é 0, né, a diferença toda vai estar em A, né? 100 menos 0 é igual a 100, né? Que é essa diferença aqui, ó. Então, muito simples, né? Mas nem sempre o ponto B tem que ser 0, precisa ser 0, né? Deve ser 0. Na letra C eu acrescentei aqui, o exercício original não tinha a letra C, eu acrescentei, porque nem sempre a gente tem, às vezes fica com essa mania, né, de achar que sempre o ponto B ou outro potencial, um sempre tem que ser 0, não é necessário. Eu falei o seguinte, qual é o potencial elétrico em A? Se adotando-se o potencial em B, 70 volts. Eu medi, por algum motivo, eu sei que o potencial no ponto B vale 70 volts, que a diferença vale 100 e que o potencial em B vale 70. Então, quanto que seria o potencial em A nesse caso? Tá? Então, VB 70 volts, que é a minha referência, meu potencial de referência. Olha como é que só substituir aqui, pessoal. Ó. VA menos VB, que é, no caso é 70, menos 70 é igual a 100. Se eu fizer essa conta, passar o 70 para o outro lado, somando, né, com o sinal trocado, vai ser VA é 100 mais 70, que vai ser, na verdade, 170 volts. Ou seja, se eu falar que o meu ponto B tem um potencial de 70 volts, o meu ponto A vai ter um potencial de 170 volts. O importante é que na letra A eu calculei que a diferença entre eles tem que dar 100. Ok? Então, a diferença, obrigatoriamente, tem que dar 100. Se um é 70, o outro é 170. Se um é 20, o outro é 120. Se um é 40, o outro é 140. Se um é 0, o outro é 100. Entendeu? É assim que funciona. É muito mais fácil, acho que a gente entender agora que está aplicando, né? Saindo um pouco do campo da teoria, das ideias, começar a aplicar para a gente ver que as coisas fazem sentido, né? Se tornam um pouco mais simples e acessíveis, né, ao nosso aprendizado. Perfeito, pessoal? Show plus! Podemos ir para a próxima. Dúvidas? Se tiverem dúvidas, manda lá no grupo do Telegram, né, que teremos um imenso prazer em responder, tá? O mais rápido possível. Joia, meninos? Ó, falamos aqui, ó, lá no resuminho tem, né? Se eu quero calcular o potencial especificamente em um ponto, não é DDP, não é diferente de potencial, tá? Aqui é num ponto específico, é K, constante eletrostática no meio, vezes a carga geradora do campo elétrico, dividido pela distância que eu estou da minha fonte, da minha carga geradora, né? Detalhe muito importante aqui, pessoal, nesse slide. Aqui, ó, eu até frisei. O valor da carga Q, aqui não é módulo de Q. Lembra da lei de Coulomb, que entre o módulo de Q1 vezes módulo de Q2? Aqui não é módulo, aqui é Q mesmo, com seu sinal algébrico. Então, se é mais, o meu potencial vai ser positivo. Se o meu Q for negativo, se a minha carga que está gerando o campo elétrico for negativa,
eu vou entrar com o Q negativo aqui, o meu potencial vai ficar negativo. Tá? Então, uma carga negativa gera um campo elétrico entrando, né, de atração, e vão gerar potenciais negativos. Uma carga positiva vai gerar campo elétrico de repulsão, saindo, né, da minha carga, e vai gerar potenciais positivos. Show! É isso que está escrito aqui. Leiam com muita calma, não esqueçam de revisar os slides com muita calma, né, tirando as dúvidas comigo. Se eu for plotar um gráfico, né, do comportamento do potencial de acordo com a carga e com a distância, eu vou ter isso, ó, uma hipérbole. Né? Quando a minha carga geradora do campo elétrico é positiva, maior que zero, que a gente acabou de falar, à medida que eu me afasto, aqui a distância D, ó, no eixo X, é a distância D, e aqui o potencial calculado, VP, potencial no ponto A, por exemplo. Tá? À medida que eu me afasto da origem, do que gerou o campo elétrico, olha como é que vai caindo. Nós já vimos isso lá em força elétrica, campo elétrico, só que aqui ele cai não com o quadrado da distância. Opa! Aqui ele não cai com o quadrado da distância, ele só é inversamente proporcional à distância, não é inversamente proporcional ao quadrado da distância, como era a força elétrica, como era o campo elétrico. Aqui no potencial elétrico, ele é inversamente proporcional à distância somente, não ao quadrado da distância. Olha quanto conhecimento, quanta informação nós já estamos trabalhando aí, né? Muito chique. Então vai dar uma hipérbole, à medida que eu me afasto, né, da carga geradora, vai cada vez reduzindo mais. Quando a distância se torna muito longe, né, a tendência tendendo ao infinito, a tensão medida, produzida, vai tender a zero. Né? Se for uma carga negativa, ele sai de um valor, quando eu estou pertinho da carga, a distância aqui está pertinho da carga que gerou, eu tenho um valor negativo muito grande, ao contrário. Né? À medida que eu me afasto, o valor negativo vai diminuindo, vai também se aproximando de zero. Então, uma é o inverso da outra, de acordo, quem define isso é a carga Q maiúsculo que está gerando o campo elétrico. Show Plus, mais um exercício aí para nós, ó, bacana. Como é que vocês começariam esse exercício, pessoal? O professor não tem nem ideia por onde começar. Como professor, não sei, reli e não sei por onde começar. Meninos, aceitem uma dica do professor Riane que está falando com vocês aqui agora. Né? Sejam espertos, aceitem, tira do exercício, extrai todas as informações, tudo que ele te forneceu, e aí você analisa qual a melhor equação que você pode utilizar, né? Qual o conceito que você pode aplicar. Então não desespere, calma nessa hora, muita calma nessa hora. Extrai as informações primeiro, tá? E no segundo momento você define qual é a melhor fórmula, qual a melhor solução a adotar. Vamos ver? Exercício 2. Considere o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, Q maiúsculo. Então esse Qzão produziu campo elétrico, né? Um Q positivo, linhas de afastamento e tudo mais. Né? O Qzão aqui desenhado aqui, ele produziu umas linhas de campo no vácuo. Opa, se é vácuo, contém constante eletrostática do vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9. Tá lembrado? Determine o potencial elétrico no ponto A, o potencial elétrico no ponto B. Como que eu começo essa solução, moçada? Extraindo os dados. O Qzão aqui, ó, eu tenho o valor do Qzão. A distância do ponto A para a carga fonte que está gerando o campo elétrico é de 0,4 metros, já me deu em metros, moleza, tá? Sempre fiquem com o pé atrás, eles gostam de pegar os alunos nessa daí, colocar em centímetro, milímetro, tem que transformar para metro, para o Sistema Internacional de Unidades, perfeito? A distância do ponto B até o centro da minha carga geradora do campo elétrico é de 0,6 metros. Ele falou alguma coisa de vácuo aqui, ó, já coloquei o K0, porque se falou que é vácuo, possivelmente ele vai usar o K0. Olha só, não fiz nada, né? Só extrair os dados. E agora, qual equação vocês acham que eu posso utilizar para resolver quanto que vale o potencial elétrico em A e em B? O potencial elétrico em A é VA, potencial elétrico em B é VB, perfeito? Alguma dica? Reloginho contando aí, pensa aí. Vamos voltar naquele nosso... Aqui, ó. Olha quanta equação aqui, ó. Qual que vocês querem utilizar? Pode escolher, ó. Pode escolher. Olha isso daqui, cálculo do potencial elétrico, meninos. Ele me deu K0? Deu, né? Ele te deu o Qzão que produz o campo elétrico? Deu também. Te deu a distância? Deu também. O que ele pediu? O potencial em A e em B. Olha que equação maceteada para você usar.
Basta substituir os valores, fazer uma conta, uma álgebrazinha muito simples, que você consegue achar o potencial no ponto A e no ponto B. Tá? Então, eu acho que é confuso, talvez, você entender, aceitar, compreender esses fenômenos envolvidos aqui, as relações entre eles, como é que as coisas acontecem. Mas a aplicação, olha só, não tem mistério não, pessoal. Vamos voltar lá, rapidinho, nesse exercício aqui não. Vou ter que acelerar aqui. Opa! A aplicação, olha lá, vê o potencial em volts no ponto A, K0, Q sobre D. Vamos substituir? 9 vezes 10 a nona, nós estamos ficando cansados já de usar o K0, fazer conta, né, com esse valor. Mole, beleza, não tem mistério nenhum. Assusta as pessoas que não estão intimamente, né, ligadas a esse meio. Né? Então os camaradas desistem de fazer a questão lá no PIS, lá no vestibular, no Enem, muitos desistem. Então você já está na frente, tá, cara? Então já, ó que beleza, né? Você já está sendo íntimo de algo que assusta e assusta muito as pessoas que não são da área, né? 9 vezes 10 a nona, vezes o que? Ah lá, 1,2 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela distância que já está em metros de 0,4. Bacana, né? Vamos fazer conta? Se você fizer conta, ao valor aqui, 1,2 dividido por 0,4 dá 3. 3 vezes 9, 27. Não precisa de calculadora. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 8 dá 10 elevado a 1. Portanto, eu vou ter um potencial VA de 270 volts, sem calculadora, sem nada. Muito simples. Né? Só peguei aqui 1,2 dividir por 0,4, que é a mesma coisa que 12 por 4, né? Que dá 3. 3 vezes 9, 27. Aqui, continha aqui, a subtração de 9 menos 8, 1. 10 elevado a 1. 27 vezes 10 elevado a 1, 270 volts. Mole, né? VB, potencial no ponto B. Repito aqui, ó. K0, 1,2, que é o Qzão, dividido agora por 0,6. 1,2 por 0,6 é a mesma coisa que 12 por 6, que é 2. 2 vezes 9, 18. 18 aqui dá 10 elevado a 1, portanto, 180 volts. Viram? O que eu quero dizer com isso? Que no ponto A, eu vou ter um potencial elétrico de 270 volts, e no ponto B, eu vou ter um potencial elétrico de 180 volts. E agora ele pediu o seguinte, ó, e perceba, né, pessoal, por que o ponto B, o potencial deu 180, menor do que no A 270? A distância que eu estou é maior, tá vendo? Eu estou mais afastado, estou mais longe da minha carga geradora do campo elétrico. Então, se eu estou mais afastado, né, o potencial é inversamente proporcional à distância. Olha que moleza, beleza? E na letra B agora, o que ele pediu? Letra B, o trabalho da força elétrica, agora o trabalho que eu realizei, a energia que eu gastei, que vai agir numa carguinha de 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B. Vou colocar uma carguinha aqui, ela vai sair do A, vai parar aqui em B. Tá? Qual o trabalho que ela vai realizar? Já vimos no exercício anterior que trabalho Q, o Qzinho aqui, ó, vezes a diferença de potencial. Eu acabei de calcular a diferença de potencial. Ele já me deu o Q, coloquei aqui, está denunciado o Q aqui também. Basta fazer conta, pessoal. O Qzinho é 1 microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6, 270 menos 180, que vai dar quanto? 90 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Aqui, pessoal, tá... Opa, deixa eu voltar. Aqui tá certo, se eu parar aqui, ó, 90 vezes 10 elevado a menos 6 joules, está correto? Está correto. Porém, se você quiser dar um requinte, né, um toque de elegância para a sua resposta, você basta usar uma casa decimal aqui, usar uma notação científica, né, e colocar que o 90 vira 9, né, 9 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6, que vai ser 10 elevado a menos 5. Então, se eu ando com a casa decimal aqui para a esquerda, né, eu somo mais 1 aqui. Então fica 90 vezes 10 a menos 6, é a mesmíssima coisa do que 9 vezes 10 a menos 5 joules. Então a resposta final é essa. Quem parar aqui, só falta colocar unidade, quem parar aqui tem que colocar unidade de joules, né? Quem quiser parar aqui completando com joules aqui, também está perfeito. Tá? Isso aqui é um toque de elegância a mais, um toque de requinte, sofisticação, mostrar que você está dominando, né, esse meio científico. Então é chique, é bacana, é chiquetoso. Para quem quiser. Quem estiver um pouco inseguro, para aqui, põe a unidade, joules, toca o barco, né, vamos para frente, porque ganhar
né? Não precisa ganhar de goleada, não. Ganhou de 1 a 0, tá bom. O que importa é a taça, né? Conquistar o campeonato. Show Plus, pessoal, beleza? Dúvidas? Eu não pedi, o exercício não pediu aqui, é porque não tinha espaço para acrescentar. Eu só ia acrescentar a letra C aqui também. Na letra B, ele pediu para calcular qual que é o trabalho da força elétrica de sair de A para B, né? Mas aqui ele precisa ter pedido também qual que é a DDP entre A e B, entre o ponto A e o ponto B. Eu calculei o potencial em A, calculei o potencial em B. A diferença, se eu pegasse um multímetro, né, tivesse um instrumento de medição, colocasse um terminal aqui, outro terminal aqui, qual que é a DDP, a diferença de potencial que eu iria medir, que o meu instrumento iria medir? Né? 270 em A menos 180 em B, que dá 90 volts. Tá? Então, a diferença de potencial entre A e B é de 90 volts. O A tem 270, o B 180, a DDP 90 volts entre um e outro. Mole? Tranquilo, né? Gostei. Rapidinho, a gente fez aí já 2 exercícios. Um detalhe interessante, pessoal, que eu acho que é importante comentar com vocês, que tem muito exercício que pede dessa forma. Olha lá. Agora, o potencial elétrico no campo de várias cargas. O que é isso, hein, pessoal? A gente está acostumado, deixa eu voltar aqui, ó, uma carga produz um potencial aqui no ponto A, no ponto B, uma única carga. O que acontece se eu colocar aqui Q1, chamar esse Q maiúsculo de Q1? Vou chamar um outro Q maiúsculo aqui de Q2. Ele vai também influenciar um potencial aqui em A, um potencial em B. É isso daqui, ó. Eu posso ter um Q1, uma carga geradora 1. Eu posso ter uma carga geradora 2, uma carga geradora 3, 4, 5, N. Eu posso ter vários pontos que produzem campo elétrico, linhas de campo elétrico. E se eu quiser medir aqui qual que é o potencial que eu estou recebendo aqui no ponto P, nada mais é do que pegar a somatória de cada influência. Então, se eu estou num espaço que eu recebo influências vindo de vários lugares diferentes, né, o potencial no ponto P vai ser a somatória individual de cada fonte geradora. Ou seja, se eu quiser calcular qual é o potencial elétrico total nesse ponto P, vai ser o potencial total VP aqui, ó, vai ser o potencial induzido pelo Q1, que eu chamei de V1, mais o potencial no ponto P induzido aqui pelo Q2, que eu chamei de V2, e aqui mais, etc., né, 3 pontinhos, Vn, que é a minha carga N. Eu vou somar a contribuição da carga 1 lá no ponto P, a contribuição da carga 2 lá no ponto P, a contribuição da minha carga N lá no ponto P. Ou seja, se eu abrir aqui a equação, vai ser o potencial no ponto P, vai ser um K0, Q1 ao Q1 aqui, dividido pela distância 1 ao D1 aqui, ó, mais K0, Q2, a distância 2, mais o Qn, a distância N. Quanto eu tiver? 2, 3, 4, 5, 10 N. Tá? Então, se eu tivesse no meu exercício fornecer várias fontes de várias localizações com distâncias diferentes, eu vou fazer a contribuição de uma, somar com a contribuição da outra, com a contribuição da terceira e assim sucessivamente. Não tem nenhum mistério, ok? Muito bem. Ok, pessoal? Então acho que é isso, né? O potencial elétrico provocado por várias cargas. Tem várias cargas induzindo aqui o nosso amiguinho. Show? Show Plus? E, tem um negócio interessante aqui também. Olha só, pessoal. Uma propriedade do potencial elétrico é o seguinte. Cargas elétricas positivas, Qzinho minúsculo, tá? Carguinha de prova, abandonadas em repouso no campo elétrico, sujeita à força elétrica, né, portanto, elas vão deslocar para pontos de menor potencial. Já falamos isso. A carga elétrica Qzinho, né, se ela for positiva, um Q minúsculo mais, coloquei lá no meio de um campo elétrico, ela sai do maior potencial para o menor potencial. E se essa minha carguinha de prova for negativa? Nos nossos exemplos aqui, didáticos, né, a gente sempre usa o Qzinho minúsculo positivo, tá, para não dar muita confusão, para evitar um pouco a confusão. Mas se a minha carguinha de prova for negativa, minha carga for negativa, o que vai acontecer? Nada, pessoal, ela vai se deslocar também, só que ela vai sair, ela vai para os pontos de maior potencial. O que quer dizer isso? Se a minha carga for negativa, ela vai sair do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. Estão entendendo? Ou seja,
ela vai fazer o caminho inverso da minha carga de prova positiva. A minha carga de prova positiva, ela vai do maior para o menor. Ela se afasta da carga geradora, se for a carga geradora positiva. Se eu tiver uma carguinha negativa de prova e colocá-la lá, ela vai sair do menor potencial para o maior potencial. Ela vai se aproximar da minha carga geradora. Minha carga geradora é positiva. Coloquei uma carguinha negativa, ela vai se aproximar. Ela sai do menor potencial para o maior potencial. Se meu Qzinho for negativo. Entendeu? Então só muda o sentido do deslocamento. A direção é a mesma, vai mudar só o sentido. Perfeito, pessoal? Conseguiram entender? Bacana? Então agora vamos treinar mais aí um exercício que envolvendo mais de uma fonte geradora, mais de uma fonte influenciando o potencial no meu ponto P. Beleza? Perfeito? Ok, então como é que ficaria esse exercício aí? Vamos começar, como sempre, extraindo os dados desse exercício. Vamos lá. Determine o potencial elétrico resultante em P, ao meu P aqui, ó, nos casos A e B indicados. Tem um caso A, tem um caso B. Admita em cada caso que o módulo de Q vale 10 elevado a menos 6 coulombs e a distância D aqui, ó, é de 0,3 metros. O meio é o vácuo. Tá? O que eu vou tirar de informação do exercício? Módulo de Q, 10 elevado a menos 6 coulombs, show. A distância D, 0,3, dessa carga até o ponto P, dessa outra carga até o ponto P, 0,3 metros. Falou que é vácuo, então me deu K0 aqui. Bacana. Como é que eu vou começar a resolver, pessoal? Na letra A, eu tenho esse Q aqui é positivo e aqui é positivo. Então, nos dois casos, né, a minha carga geradora do campo elétrico ela é positiva. Como é que eu vou fazer, então? O resultante total aqui no ponto P vai ser a contribuição dessa carga contribuindo com potencial aqui nesse ponto e da outra carga também contribuindo com potencial nesse ponto. Tá? Eu posso fazer separado e somar no final, não tem nenhum problema, ou aqui eu já fiz tudo junto, né, para facilitar, vai facilitar as minhas contas. Olha só, o potencial no ponto P, na letra A, nesse cenário aqui, vai ser o K0 vezes mais Q, aqui é mais Q, dividido pela distância, mais K0 mais Q sobre a distância. Então, repetir duas vezes. Ó, essa contribuição, essa primeira carga está contribuindo aqui, e a segunda carga está contribuindo aqui. Ó. Somei a contribuição do primeiro Qzão positivo e a contribuição do segundo Qzão positivo. Tá? Vou substituir os valores. Ó. K0 é 9 vezes 10 a nona, 10 elevado a menos 6, que é o Q, a distância é 0,3, repetir aqui também. Agora é fazer conta. Né? Se eu fizer a conta aqui, como é que vai ficar, pessoal? 9 dividido por 0,3 é 30. Aqui 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a terceira. Aqui vai dar a mesma coisa. Ó, né? Poderia ser simplesmente duas vezes a primeira parcela, já daria certo também. Eu fiz questão de colocar uma mais a outra, né? É a mesma coisa. Talvez fique mais visível para vocês. Então aqui vai dar 9 por 0,3, 30. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a terceira. Isso se repete do outro lado também. Tá? Então 30 vezes 10 a terceira mais 30 vezes 10 a terceira, se eu colocar o 10 a terceira em evidência, vai ficar 30 mais 30, que na verdade é 60 vezes 10 elevado a terceira. Né? Que eu posso tornar a minha resposta mais estilizada, chique, né? Nobre, como eu disse agora há pouco, com um toque de sofisticação, colocando notação científica, que andando com a casa para a esquerda, eu somo mais 1 aqui no expoente. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 4 volts. Ok? Tranquilo? Isso é a resposta da letra A. Beleza? E na letra B, pessoal, mudei de slide aqui para fazer agora a letra B. O que mudou na letra B? Eu tenho uma carga positiva aqui, tenho uma carga negativa. Aqui é onde era positivo, agora ficou negativo. O módulo é o mesmo. Continua sendo 10 elevado a menos 6 coulombs. A distância é a mesma. Mudou só o sinal. Eu mudei o sinal na letra B. O que vai acontecer? O mais Q vai induzir um potencial no ponto P e o menos Q vai induzir um potencial no ponto P. Se você está raciocinando aí, já assim, professor, né, nós falamos aqui, eu vou usar o sinal algébrico do Q mesmo, não é módulo não. Então, se o mais Q vai induzir um potencial aqui positivo, o menos Q vai induzir um potencial negativo. Ora, se o Q aqui, mais Q, menos Q,
o valor é o mesmo, aqui vai ser mais 10 elevado a menos 6 coulombs. Aqui menos 10 elevado a menos 6 coulombs. O que vai induzir de positivo aqui, o negativo vai induzir contrário. Então vai ficar um mais, outro menos, que na verdade vai dar zero. Quer ver isso daqui, ó, matematicamente? Olha como é que ficaria. A contribuição... Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. A contribuição do mais que, a contribuição do menos que. Tá? K0 mais Q sobre D, mais K0 menos Q sobre D. Como é que ficaria isso? Se eu colocar aqui ó, K0 sobre D em evidência, vai ficar abre para mais Q, aqui menos Q. Quanto que é mais Q e menos Q, pessoal? Mais 10 menos 10, mais 1000 menos 1000, mais 7 menos 7, né? Sempre dá zero, né? Então, alguma coisa multiplicada por zero, 0 volts. Então, é óbvio, né? Aqui eu mostrei matematicamente, mas não precisava, que o que eu induzi aqui, o valor que eu induzi aqui de potencial, eu vou retirar daqui. Um positivo, mais alguma coisa com menos alguma coisa. A mesma coisa, porque aqui o módulo de Q é igual nos dois casos. Se aqui fosse mais Q, aqui fosse menos 2Q, menos meio Q, né? Se fosse valor diferente, aí claro que não daria zero, né? Eu teria que fazer análise para ver para onde que vai. Mas nesse caso, como o valor é exatamente igual, né? Um mais, o outro menos, na hora que eu somar os dois aqui no ponto P, um anula o outro. Um anula o outro, ficou sendo zero. Tranquilo, pessoal? Joia? Mais um exercício, então, resolvendo quando eu tenho mais de uma fonte contribuindo com o potencial elétrico aqui no meu ponto P. Tá? Agora é praticar, meninos, né? Pegar a lista de exercícios, fazer exercícios, vão ter várias situações, muitos exercícios de vestibular e tal, para vocês praticarem e desenvolvendo esse conteúdo, esse assunto. Beleza? Último assunto dessa semana, semana puxada, semana com muito conteúdo. Eu comentei que teriam semanas muito intensas, teriam semanas um pouco mais suaves, né? Essa é a semana muito intensa, se não a mais intensa que vocês vão ter nesse curso de Eletromag. Então, vai ser sofrido, mas fiquem comigo, né? Encorajo a continuar, a prosseguir, porque semana que vem é um pouco mais light o assunto, um pouco menos conteúdo. Essa semana é que eu estou pegando pesado, porque eu preciso dar esse conteúdo de uma vez. Se esperar uma semana para voltar, e aí não vai render, não vai funcionar, e vai atrasar a matéria. Então, eu preciso dar toda essa bagagem, né, nessas 5 aulas dessa semana. Tá? O que não tem nenhum problema ter dúvida e me perguntar lá no grupo. Né? A gente vai tirar sanando as dúvidas em relação à solução do exercício, da solução a algum entendimento que vocês precisem, tá? Algum conceito. Estou lá à disposição para ajudar no que for preciso. Bacana, pessoal? É importante, vocês estão usando, acho que, pouco grupo, né? Usem mais. Um amigo ajuda o outro, um colega vai ensinando para o outro, eu vou entrar no grupo, faço a mediação. Acho que esse contato, né, mais dias na semana, um colega ajudando o outro, acho que é muito, muito bom. Tá? Não sei se vocês estão tendo essa interação fora do nosso grupo do Telegram, mas é importante vocês conversarem, trocarem ideia, trocarem informação, porque é assim que o conhecimento vai sendo disseminado e assimilado. Perfeito? Bora, pessoal! Superfície equipotencial. Isso, né, o nome pode ser um nome chique, um nome que espanta, mas é uma particularidade de tudo que nós já vemos. Não tem nada de novo aqui não. Tá? É só um caso particular, só uma aplicação daquilo que nós vemos. O que é uma superfície equipotencial? O que é isso, pessoal? Olha lá, é uma superfície onde é o lugar geométrico de todos os pontos do espaço que tem o mesmo potencial elétrico. Meu Deus, o que significa isso? Né? Tá confuso. Vamos pensar aqui, ó, uma carga, de novo, vamos sempre voltar aqui, ó, uma carga aqui, produzindo as minhas linhas de força do campo elétrico, direitinho aqui, tá vendo? Aí eu vou pegar aqui o meu ponto A, vou fazer uma circunferência aqui com centro em Q, óbvio, né? Pegar um compasso e em A fazer uma circunferência. Em B faço uma circunferência. Em C faço uma circunferência. Por quê? Olha só, o potencial no ponto A vai ser o K, K0, vezes o Q, que está produzindo a carga, dividido pela distância da minha carga Q até o ponto A. Ok? Vocês concordam que a distância de Q até A dá aqui, mas ela pode dar aqui também. Aqui é a mesma distância D, a mesma distância D, a mesma distância D. Se eu fizer um círculo em volta, a distância D vai ser o raio, nesse caso. Né? É o raio que inicia em Q e vai até A. Então, se eu pegar o raio, né, que é a distância de Q até A, e fizer uma circunferência aqui,
em todos esses pontos em volta dessa circunferência, com raio, né, R de Q até A, eu vou ter o mesmo valor de potencial elétrico. Isso é importante para dizer o seguinte: se eu colocar uma carga aqui e calculei um potencial de 10 volts, significa que aqui em cima é 10 volts, aqui é 10 volts, nesse cantinho aqui, ó, 10 volts. Em toda essa região em cima da circunferência de raio aqui, RA, sempre vai dar o mesmo valor de potencial. A mesma coisa vai para o ponto B. Portanto, esse aqui eu calculei 20 volts. Em todo ponto aqui em volta dessa circunferência, sempre vai dar 20 volts. Isso é uma superfície equipotencial. Mesma coisa no ponto C, ó. Eu vou ter uma superfície equipotencial no ponto C, percebe? Então aqui eu tenho aqui, ó, essa superfície equipotencial, essa circunferência é o lugar geométrico onde sempre vai dar o mesmo resultado para VA. Aqui o mesmo resultado para VB. Aqui o mesmo resultado para VC. É um caso particular, né? Eu consigo definir uma região, um espaço, onde o cálculo do potencial naqueles pontos ali naquela região sempre vai ser o mesmo cálculo, o mesmo valor, o mesmo resultado, ok? E se eu tiver isso aqui para uma carga, né, colocada aqui no centro e eu vendo a influência dela. E se eu tiver uma superfície equipotencial de um campo elétrico uniforme? O que é um campo elétrico uniforme? Né? Quem se recordar da aula da semana passada, não, retrasada antes da nossa prova, do primeiro bimestre, lá eu falei do CEL, né? Campo elétrico uniforme. O que é isso, pessoal? Campo elétrico uniforme, olha só, as linhas são todas paralelas entre si, são todas organizadinhas. Isso aqui são as linhas de força, ó, do campo elétrico, tá vendo? Então, quando eu tenho as linhas de força todas bonitinhas, ela não tem aquela distribuição malucona, vai para um lado, vai para o outro, sai da esfera, faz curva, uma esbarra na outra e sobe para um lado, desce. Quando eu tenho consigo formar um campo elétrico com as linhas de força todas bonitinhas assim, eu também acabo criando superfícies equipotenciais. Quais são elas? Essas aqui, ó, perpendicular. O que é perpendicular, pessoal? Que forma um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo reto, tá vendo? Com as suas superfícies das linhas de força. Então, pera aí, né? Vamos botar ordem na casa. As linhas de força do campo elétrico estão aqui no paralelo, eixo X. Eu posso criar aqui, traçar perpendiculares, que formam um ângulo reto de 90 graus, né? Com essas linhas de força na horizontal. Isso daqui, ó, essa região aqui, se eu calcular o potencial nesse ponto, ou nesse ponto aqui de cima, ou nesse ponto aqui de baixo, sempre vai dar o mesmo valor VA. Sempre vai dar 100 volts, por exemplo. Tá? Se eu calcular o potencial aqui, nesse ponto aqui, vai dar 90. Aqui embaixo, 90. Aqui, 90. Aqui no meio, 90. Em toda essa região aqui, vai dar VB 90 volts. Aqui pode dar 80 volts. Aqui vai dar 70 volts. Conseguiram entender? Então, eu consigo definir regiões no espaço aonde o potencial elétrico é o mesmo, é igual. Tá? Então, aqui ele falou, se eu estou avançando para cá, eu estou me afastando da carga nessa direção, eu tenho uma região aqui, tudo vai ser VA 100 volts, que é maior do que 90, que é maior do que 80, que é maior do que 70 e assim por diante. Entendeu? Então, se eu pegar uma perpendicular às linhas de força, eu tenho superfícies equipotenciais, quando o campo elétrico é uniforme. Ou se ele não é uniforme, mas ele é radial, como aqui. Aqui, a minha superfície equipotencial, ela não é perpendicular, né, às linhas do meu campo uniforme, mas elas são as esferas, ó, são circunferências em volta da minha carga. Olha que bacana. Então, eu tenho que analisar o meu cenário, eu tenho que analisar a minha situação, para ver se existe ali superfícies equipotenciais e se eu posso fazer uso disso para tomar benefício de alguma situação. Tá? Vamos fazer exercício que talvez fique mais claro quando a gente fizer exercício. Esse slide fundamental, slide 20, deem uma lida com calma depois, porque aqui ele também conclui aquilo que a gente falou. Ó. A gente falou que a DDP-U é E vezes D, estava aqui para cima. Então, o E é U sobre D, que é volt, U é V, D é metro. Campo elétrico é medido em volts por metro. Newtons por coulomb ou volts por metro. Tá? Aqui, eu acabei de confirmar, estava com essa dúvida, eu anotei aqui para não esquecer. Ó. O campo elétrico no SI é volts por metro, que é equivalente ao Newton por coulomb, que a gente usou até o momento. Tá? Só que antes, quando a gente apresentou o campo elétrico, eu nem tinha falado de potencial, de DDP, né, de volts, então lá a gente não tinha como apresentar para vocês ainda os volts por metro, então lá era Newton por coulomb. Agora a gente já evoluiu na conversa, já podemos tratar, né, de volts por metro.
Então, campo elétrico para nós, a partir de agora, é volts por metro. Beleza? Show plus? Vou fazer um exercício aqui e vou talvez deixar outro para vocês fazerem em casa, né? Lendo aqui, a solução está aqui, só para vocês entenderem. Vou fazer o 6 com vocês e vou deixar o 7 para vocês fazerem sozinhos, tendo dúvida, me procurando, tá bom? O que fala o exercício 6? São dadas linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo uniforme. Falou que o meu campo é uniforme, olha só, o Ezinho aqui, ó. Várias linhas de força do meu campo elétrico uniforme, na horizontal. E me definiu umas perpendiculares aqui, que ele falou que são as minhas superfícies equipotenciais. Eu já sabia, né, que essas superfícies perpendiculares, as linhas paralelas horizontais do meu campo elétrico, são equipotenciais. Nós já sabíamos, acabamos de ver. Ele repetiu aqui, né? Ótimo, eu já sabia disso. Bom, o que ele está pedindo? Letra A. A intensidade do campo elétrico. Quanto que vale o campo elétrico nessa situação? Vou achar em newtons por coulomb? Agora já evoluímos, né? Volts por metro. Como que eu vou fazer isso para achar a intensidade do meu campo elétrico baseado nessas informações que ele me deu aqui? Como é que a gente começa? E aqui eu esqueci de animar, tá, pessoal? Eu colocar as duas equações. Eu tirei do livro, então a gente vai ter que ler com mais calma aqui para vocês compreenderem, tá bom? Para eu calcular, olha só, o que ele me deu? Eu tenho aqui um potencial, dessa equipotencial aqui, ó, essa superfície equipotencial, vale 100 volts. Essa superfície vale 80 volts. Essa aqui eu não sei ainda, já eu vou descobrir. Então, olha só, essa aqui vale 100, essa aqui vale 80. VA menos VB, quanto que vale? 100 menos 80. Então, eu sei quanto que vale o VA, sei quanto vale o VB, que ele me deu aqui, ó, tá? Toda essa região aqui, em cima dessa reta aqui, ó, vai ser 100 volts, tudo aqui vai ser 80, então vai ser VA menos VB é igual a E vezes D, tá? Então, U, que é VA menos VB, U é VA menos VB. Então, UAB é igual a E vezes D. Está lá naquela tabelinha de equações nossa lá, naquele resumão nosso. U ou VA menos VB é igual a E vezes D. Bom, ele me deu VA, 100 volts. Ele me deu VB, 80 volts. Ele me deu campo elétrico? Não, ele pediu para eu calcular na letra A. Tá? E me deu a distância? Deu aqui, ó, do A para o B, 0,1 metro, 10 centímetros. Né? Tem que usar em metros, lembra, né? Então, me deu 0,1 metros. Ó, se eu substituir o D, a distância entre o VA e o VB, a distância entre o ponto A e o ponto B, 0,1, substituir aqui. O E, então, eu tenho que só passar a multiplicar cruzado. Ó. 100 menos 80 é 20. 20 dividido por 0,1, que passa dividindo aqui, dá 200. 200 newtons por coulomb, ou, agora, a partir de então, 200 volts por metro. O que significa, pessoal? Um campo elétrico uniforme com 200 volts por metro, 200 volts a cada metro. O que será que significa isso, hein? Ele está reduzindo aqui, não está? Ele vai reduzindo. À medida que eu me afasto da origem, ele vai reduzindo. E ele reduz quanto? Ele reduz 200 volts a cada 1 metro que eu me distancio da minha origem. Então, a cada 1 metro que eu ando, o meu campo elétrico vai cair 200 volts. Só que 1 metro é muito. Ele me deu aqui 10 centímetros, né? 20 centímetros. Então, vamos pensar. Se ele cai 200 volts a cada 1 metro, eu posso falar que ele cai 20 volts a cada 10 centímetros, que é 0,1 metro. Aqui, ó. E, de fato, ele andou 0,1 metros, ele caiu quanto? 20 volts. Se ele tivesse andado 1 metro, ele ia cair 200. Como ele caiu 10% do metro, que é 10 centímetros, ele vai cair 10% de 200, que é 20. Está conseguindo entender a dinâmica? E aqui eu já sabia disso. Ó, vocês param para perceber, eu já sabia disso. Eu vi que quando eu andei 0,1 metros, o meu potencial caiu 20 volts. Então ele caiu 20 volts quando eu andei 10 centímetros. Aí eu vou andar aqui, ó, mais 20 centímetros, ou mais 0,2 metros. Quanto que vai ser o potencial aqui? Dá para matar a charada? A cada 10 centímetros ele cai 20. Então aqui ele vai andar mais 10, mais 10. Mais 2 vezes 10, né? Se ele andar mais 10, cai para 60. Se ele andar mais 10, ele vai cair para quanto? Para 40.
Acompanharam o raciocínio? Vamos voltar? 100 volts, eu andei 10 centímetros, caiu 20 volts. Ora, como é uniforme, se eu andar mais 10 centímetros, estou aqui na metade, vai cair mais 20, 60. Se eu andar mais 10 centímetros, cheguei no ponto C, vai cair mais 20, 60 menos 20, 40. Então eu já sei que aqui vai dar 40. Vamos calcular se é 40 mesmo? O que ele pediu aqui na letra B? O potencial elétrico no ponto C. Então, qual é o potencial no ponto C? Eu já fiz aqui na base da análise, né, matemática, só de olhar, mas vamos usar as expressões, ó. VB menos VC é E vezes D. Quanto que é o VB? 80. Quanto que é o VC? Eu não sei, eu quero calcular. Quanto que é o meu campo elétrico? Acabei de calcular na letra A, ó, 200 volts a cada 1 metro. Mas quantos metros que eu vou andar? Eu vou andar aqui, a minha distância D é 1 metro? Não, é 0,2 metros. Então, 0,2 vezes 200 é 40 volts. Né? Esse resultado é 40. O VC que está negativo, passa o VC para cá e o 40 para o outro lado. Vai ficar 80 menos 40. Portanto, se eu isolar o VC aqui, fizer as contas, né, vai para um lado e para o outro, façam com muita calma, eu vou chegar que o meu VC vale 40 volts, matematicamente, algebricamente calculado. Tá? Aqui eu já sabia que ia dar 40, porque se eu andei 10 centímetros, caiu 20, se eu andar 20 centímetros, vai cair 40. Então, 80 menos 40, vai dar 40 aqui. Entendeu? Olha como é que se torna fácil a análise, pessoal, quando eu tenho uma superfície aqui potencial dentro de um campo elétrico uniforme. Isso ajuda bastante. Eu faço uma análise só de olhar, só de perceber aqui, eu faço a minha análise. Não é isso? E na letra C? A letra C agora ele vai apelar. Tá muito fácil até então, né? Letra C ele vai apelar agora. Como? Ele está pedindo o trabalho da força elétrica que atua, te deu a carga que vai ser transportada, um microcoulomb, que é minúsculo, ao ser deslocada de A para C. Pessoal, tanto faz eu vir aqui A, B, pular aqui para C, descer aqui, ou fazer a trajetória desse jeito. A trajetória não importa para o trabalho. Tá? O que importa é que eu vou sair do potencial de A, chegar no potencial de B. Só o que importa para calcular o trabalho, anotem, é a diferença de potencial de A para B, de A para C, de um ponto para outro ponto. O que importa para cálculo do trabalho é a DDP. Tanto é que a equação, deixa eu ver se ele colocou aqui, ó, me ajuda a procurar. Colocou, ó, a equação de trabalho é Qzinho, depende da carga que vai ser transportada e depende do VA e do VC. Não depende se ele vai dar uma volta por cima, se ele vai reto, se vai na diagonal, se ele vem embaixo aqui e sobe. O trajeto pouco importa. O que importa é o potencial do A, o potencial do C, a diferença entre eles e a carguinha que eu vou transportar. É mais simples do que às vezes a sua mente possa imaginar. Mas se ele der a volta por cima, der a volta por baixo, for fazendo elipse até chegar lá, for sambando, rodando, né? Até chegar lá, para cálculo do trabalho, só importa da onde ele saiu, o potencial da onde ele saiu e o potencial da onde ele chegou. O caminho para chegar lá, pouco me importa. Como a torta, não é assim? Então, bom, já que é assim, aqui ó, o trabalho é o Qzinho que ele me deu, 1 microcoulomb, 10 elevado a menos 6, vezes, eu sei que em A é 100 volts e que em C é 40 volts. Então, se eu quero sair de A para C, eu vou pegar o potencial de A menos o potencial de C e multiplicar pela carguinha que eu estou transportando. Óbvio, né? A carguinha tem influência. Né? Se for uma carga muito pesada, muito grande, o trabalho é maior. Se for uma carguinha muito leve, de isopor, o trabalho é muito menor. Então depende da carga. No nosso caso é elétrica, é coulombs, não é quilo, não é massa. Né? A analogia é a mesma. Fazendo essa multiplicação, 100 menos 40, 60 vezes 10 a menos 6, fica 60 vezes 10 a menos 6. Ou, uma roupagem elegante, 6 vezes 10 elevado a menos 5 aqui. Beleza? 6 joules. O trabalho é joules. Então, viram, pessoal? É mais uma aplicação de trabalho, né, realizado pela força elétrica, de cálculo de campo elétrico em situações de superfícies equipotenciais, né? De diferença de potencial elétrico que a gente fez, que isso não é difícil você fazer a primeira vez. Faz uma vez, faz duas, faz três, até entender. Reveja esse vídeo, vocês vão ver que não tem muito mistério. Tentem entender esse conceito aqui. Ó. A gente calculou
A e B, mas só de olhar a gente percebeu que caiu 0,1 metros, caiu 1 volt. Eu afastei 10 centímetros, caiu 20 volts. Eu afastei 20 centímetros, vai cair mais 40. Então, se a cada 10 centímetros cai 20 volts, se eu afastar mais 20 centímetros, vai cair o dobro. Né? Então, comece a fazer essas analogias. Quanto mais eu me afastar aqui, menor vai ser o campo elétrico. Se eu afastar 1 metro, vai cair 200 volts. Entendeu? Show Plus? Resolvido? Tem mais um aqui, o 7. Ah lá, a solução está aqui, ó. Do 7 está aqui. Esse daqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa. A solução está aqui, para vocês verem a resposta no final, tudo direitinho. Tentem entender. Tem a ver com superfícies equipotenciais também. Ela começou no menos 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, tá vendo? Então, a cada distância D dessa é 20 volts que está aumentando aqui. Olha só as linhas do campo elétrico, estão no sentido contrário. Ó. A gente mudei aqui agora o sentido, né, das linhas de força do campo elétrico. Então vamos perceber o que está acontecendo. Né? Façam essa análise aí, tenho certeza que vocês terão muito sucesso. Beleza, pessoal? Bacana, obrigado pela atenção. Prazer imenso estar com os senhores. Dúvidas? Grupo do Telegram, consulte os amigos, consulte o professor, estou aqui para ajudar. Vamos em frente, porque ao final disso tudo existe um futuro e certamente ele é elétrico. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima.